Eletrônica Novo Som mais uma vez. Desta vez é um Taramps MD3000.1D. Aí pessoal, já aproveita e se inscreve no nosso canal, dá aquele likezinho, dando aquela moralzinha para nós aqui da Eletrônica Novo Som, beleza? Tá incentivando sempre aí a tá postando vídeos novos e dando aquelas dicas, aquelas super dicas para vocês aí. Vamos lá? Esse amplificador aqui, pessoal, pegou fogo aqui na fonte. Vou dar uma clareada aqui pra gente ver aqui a situação. Ó, pegou fogo aqui na fonte, queimou a fonte dele aqui, o kit da fonte, né? Tá um pouquinho sujo também. Vamos fazer aquela limpeza. Esse amplificador aqui, ele usa aqui no estágio de fonte. A Taramps está usando aí nesses amplificadores mais novos aí, no estágio de fonte aqui, ela tá usando o STP 180 N4 F6. Beleza? Aqui estourou tudo. Peguei essa chavinha de fenda porque já tá folgado aqui os parafusos. Estourou tudo, tá vendo? Ó. Daqui também queimou. Vários fatores levam à queima de fonte, desde a falta de bateria no projeto, ou pouca bateria. Às vezes os clientes gostam muito aí de dar partida no carro com o som ligado, também leva a queima por causa do alto consumo aí da partida do motor. O excesso também de consumo aqui na saída do amplificador, né? Um excesso de corrente também, consumo muito alto, pode levar também a queima da fonte. Beleza? Aqui na fonte, vou verificar se ele não queimou o microcontrolador, mas aparentemente aqui queimou o kit de fonte. Aqui está o STP 180 N4 F6. Aqui você pode colocar aqui, ó, na placa está escrito, ó, STP 180 N4 F6. Mas você pode colocar aqui, pessoal, o IRF 1404. É bem mais forte do que esse STP 180 N4 F6. Esse MOSFET aqui, ele é 130 amperes, 40 volts. 120 amperes, 40 volts. O 1404 da Infineon aí de boa qualidade, ele é 204 amperes a 40 volts. Ou seja, é bem melhor do que esse daqui. Beleza? Então eu, quando pego isso aqui, geralmente eu já substituo. O que eu tô vendo aqui foi feito um reparo aqui. Esses componentes aqui já não é mais original, já foi trocado aqui, tem marca de solda aqui, já foi trocado, entendeu? E aí quem fez o reparo colocou o mesmo componente. Não tá errado, tá correto. Certo? Aqui foi feito um reparo em garantia. Tô vendo aqui o nome da OS dele aqui. Mas não tá errado colocar, porque a Taramps tá usando isso aqui, certo? Agora eu aconselho você colocar o mais forte, porque o mais forte vai aguentar muito mais cacete do que esse daqui, entendeu? Então esse é 120 amperes. Imagina, esse aqui é 120 amperes, o outro é 204 amperes. Olha a diferença de carga. Vai suportar mais caloria, vai suportar mais carga. Então coloca o 1404. Aliás, nessa linha toda da Taramps você pode colocar 1404 que funciona de boa. Se tiver usando o resistor de gate aqui de 1R, que é o caso desse aqui, coloca o resistor de gate 10R, acabou o problema. Pode botar sem medo de errar o 1404. Beleza? Vou desmontar esse equipamento aqui pra gente fazer aquela limpeza. Tem que desmontar, né? A placa tá muito suja, não tem como a gente trabalhar desse jeito. Ó, queimou legal. Vou desmontar ele todo aqui e fazer o reparo. Aqui não é muito difícil, não tem muita dificuldade pra você fazer um reparo como esse aqui. Trocar os componentes, né? Tirar os componentes, fazer a limpeza da placa, trocar os resistores de gate todos. Aqui vai ter um pouquinho de dificuldade, que deu uma danificadazinha na placa aqui, ó, na trilha aqui. Mas a gente vai refazer essa trilha aí. Trocou os componentes, ou arrancou os componentes, arrancou os resistores de gate. Bem provável do gate drive aqui, que aqui usa o CC 27324. Esse você tem que colocar esse mesmo, que ele é mais forte do que o 4427. Ele é um pouco mais forte, suporta mais corrente, transmite mais tensão. Aí, e o resto é 1404, resistor de gate 10R. Vou tirar aqui, tirar o drive, fazer a alimentação do micro para ver se ele não danificou o micro, né? Se não danificou o micro, sucesso. É só colocar no lugar os componentes e verificar se também não entrou nada em curto do lado de cá, da saída, né? Está de saída. Às vezes também, pessoal, para levar o curto lá da fonte também, já peguei muito equipamento aí, pego às vezes, ele entrar em curto esse diodo aqui, ó.
diodo de retificação, o MUR 1620RG e o MUR 1620G. Às vezes um entra em curto. Se esse diodo entrar em curto, devido ao aquecimento, o excesso de consumo aquece demais, né? Ele acaba entrando em curto. Se ele entrar em curto, ele também vai queimar a fonte. E a proteção do equipamento não vai chegar a proteger, não. Por que não? Porque ele vai entrar em curto logo na saída do transformador. Ele entrou em curto na saída do transformador, não vai proteger o sistema. Entendeu? Esse amplificador aqui é um MD3000, ele é microcontrolado. Tem um sistema de proteção de alta voltagem de fonte, de baixa voltagem de fonte, de superaquecimento, ele é bem gerenciado esse equipamento aqui. Mas que não estou falando, para queimar a fonte, se entrou em curto diodo, ele vai queimar a fonte daquele jeito, não vai proteger. Se o cliente tiver com a bateria fraca ou bateria aí oscilando demais com baixa carga, vai queimar também a fonte, o sistema não vai proteger essa fonte. Entendeu? Eu vou fazer a análise aqui, vou desmontar, fazer a limpeza aqui, desmontar pra gente continuar aqui o vídeo. Fiz a limpeza aqui, pessoal, tirei aqui os MOSFETs. Fiz a limpezinha aqui nessa placa, deu uma chamuscada tão grande aqui que ficou até um pouco difícil de limpar essa região aqui, mas que estragou um pouco a placa, mas ficou bem melhor do que estava. Eu encontrei aqui duas anomalias aqui. Foi o seguinte: o gate drive desse modo aqui, desse amplificador, é o UCC 27324. Esse UCC 27324, pessoal, ele trabalha com até aqui, a corrente de saída de pico até 4 amperes na saída, entendeu? E o que estava aqui era o 4427. 4427 trabalha com no máximo 1.5 amperes na saída, ou seja, o UCC 27324 é melhor, tá à frente, tá superior ao 4427. Como aqui usa 8 MOSFET, o ideal é colocar o UCC 27324 mesmo, porque ele é mais forte justamente por causa disso, que usa 8. São 4 aqui, isso aqui na alta o consumo chega não vai chegar a 4 amperes, mas se eu não me engano chega a 1 amperes e pouco, 2 amperes aqui o consumo, entendeu? Então o correto era quem fez o reparo ter colocado isso. E outra coisa aqui foi os resistores de gate. Os resistores de gate aqui, tô olhando aqui, foi feito um reparo. Tá usando resistor de gate 0603 e resistor de gate 0805, ou seja, um é 1/8 de watt e o outro é 1/6 de watt. Correto seria colocar todos iguais, ou 0603 ou 0805, o modelo do resistor. Entendeu, pessoal? Sempre fazer aquele reparo, colocar sempre os componentes ideal do projeto. Colocasse um mais forte, melhor do que colocasse um mais fraco, igual colocou aqui o mais fraco, né? Aqui, desse lado aqui ele colocou, quem fez o reparo colocou 1, 2, 3. É o resistor 4R7 0603, o menorzinho. E aqui no MOSFET aqui do lado de cá, 1, 2, 3, 4, colocou o resistorzinho maior, que é o 0805. Vou fazer a análise dele aqui. Deixa eu limpar isso aqui embaixo também, essa placa aqui. Fazer uma limpezinha aqui pra gente fazer o teste nela aqui, pra ver se o micro não danificou. Ver se não danificou o micro. Se não danificou o micro, aí é fácil, é só colocar os componentes e montar. Vou limpar aqui essa cola aqui. Deixar a placa limpinha pra gente poder facilitar o serviço, né? Vamos lá. Vou alimentar aqui pra mim ver. Vou alimentar aqui para verificar se o microcontrolador não danificou. Como não vai dar para vocês verem aí, porque o meu osciloscópio é de bancada. Só tem um osciloscópio de bancada aqui. Por enquanto, até chegar o meu outro osciloscópio portátil para a gente fazer análise junto aqui, mostrando para vocês todo o passo a passo aqui de análise. O microcontrolador aparentemente não danificou. Gerando PWM de um lado, agora o outro lado parece que danificou o microcontrolador. Não está gerando PWM do outro lado, só está gerando de um lado.
estiver gerando só de um lado, já era, tem que trocar o micro. Vou colocar o gate drive no lugar aqui pra gente ver. E é bem o lado de cá que não tá gerando. Então foi feito um reparo aqui nesse equipamento. E é bem o lado direito aqui não tá gerando PWM. Deixa eu analisar mais uma vez. Deixa eu analisar mais uma vez aqui. Não tá gerando. Pino 1 tá gerando. Pino 1 não, pino 4 tá gerando de entrada do drive aqui. Pino 3 e pino 2 não. Deixa eu ver se não tem nenhuma perninha solta desse micro também aqui, que esse micro é muito frágil as perninhas dele. Não tem não. Então vou tirar esses resistores de gate aqui. Já trocar o microcontrolador também. Então queimou o microcontrolador. Um pouquinho mais de trabalho aqui pra gente concluir o serviço por causa da troca do microcontrolador. Mas eu vou tirar aqui os resistores de gate, colocar o drive no lugar, analisar depois, ver se não tem nenhuma solda aqui colando aqui ou fechando curto aqui na linha, pra gente dar continuidade. Serviço já reparado, pessoal. Tive que trocar o microcontrolador. O microcontrolador estava queimado um lado, uma porta. A porta que manda sinal aqui pro pino 2 aqui do CC27324. Ou seja, só estava oscilando esse lado aqui não estava oscilando. O que acontece se queimar o micro? Queimando o micro, oscilando só um lado, vai acontecer que o transformador vai trabalhar desbalanceado. Entra em curto e não vai funcionar na realidade, né? Vai entrar em curto o equipamento. Como se tiver, na hora que você ligar essa fonte aqui, ele entra em curto e sai sapecando os MOSFETs. E aí tive que substituir o microcontrolador. Já está pronto. Já fiz o teste, sinal tá bom. O start de saída não danificou. Tá tudo ok. Bem provável ter queimado essa fonte por um excesso de consumo ou coisa parecida aí. Só vou montar agora na estrutura e finalizar o vídeo. O equipamento já está funcionando. Equipamento já montado, pessoal. Já está montado já. Dá uma olhadinha no serviço. Tá bem melhor do que como chegou, né? O que queimou aqui? Kit da fonte, gate drive, né? Que é o CC27324, microcontrolador, resistores de gate, aquela limpezinha na placa. Já fiz o teste de carga desse equipamento, já tá funcionando. Eu vou só testar um pouquinho o áudio aqui para ver como é que tá. Esse amplificadorzinho bate forte, viu, pessoal? Quem tem um som pequeno aí é um super amplificador, muito bom. Tá bom? Serviço executado, tudo pronto. Eletrônica Novo Som agradece a você que assiste os nossos vídeos, segue aqui o nosso canal, que faz parte aqui dessa comunidade nossa aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a você mesmo que está sempre aqui assistindo nossos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.